No Janela Econômica de hoje, analisamos um tema que está a agitar os mercados internacionais e que pode ter impacto direto no bolso dos moçambicanos. A escalada de tensões entre os Estados Unidos de América e o Irão e os seus reflexos no preço do petróleo, com o barril de referência Brent a subir rapidamente aos níveis de 2024 e com o estratégico Estreito de Hormuz no centro de atenções. O mundo volta a confrontar-se com o risco de um novo choque energético. Mas o que significam estes desenvolvimentos para a economia global? Quais poderão ser os impactos concretos para Moçambique, um país importador líquido de combustíveis? E em termos de inflação, do custo de vida e de estabilidade macroeconômica, o que esperar? É esta a análise que propomos nesta edição de hoje, que já está no ar. A escalada da tensão entre os Estados Unidos da América e Irão está a reacender os receios no mercado global energético. Em menos de uma semana, o preço do barril de petróleo de referência Brent disparou de 60 para 85 dólares americanos. Analistas alertam para a possibilidade de se chegar aos 100 dólares por barril caso o conflito se prolongue. No centro das preocupações está o Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. Aproximadamente um quinto de todo o petróleo comercializado no mundo passa por este corredor. Qualquer perturbação nesta via tem impacto imediato nos preços globais da energia e nas principais commodities. Para já, e em consequência do ataque dos Estados Unidos de América e Israel a Irão, o preço do barril de petróleo de referência Brent subiu de cerca de 60 para 85 dólares em menos de uma semana. Já era prenunciado, pelo menos pelo caminhar das negociações na semana passada, e os mercados já tinham começado a reagir ao recrudescimento das posições entre os Estados Unidos e Irão em termos da probabilidade de alcance do acordo nuclear. Então, de uma situação onde tínhamos uma média do preço de barril de petróleo rondando os 65 dólares, praticamente no último mês, a partir de 26, 27 de fevereiro, os preços começaram a aumentar de forma galopante. O economista Egas Daniel entende que a localização geográfica do Irão confere-lhe influência direta sobre esta zona energética. Em cenários de confronto, Teherão pode ameaçar ou limitar o tráfego marítimo, pressionando os mercados e as economias dependentes de importações de combustíveis. Um conflito regional desta magnitude, da região que é a maior fonte de produção de petróleo no mundo, poderá afetar indubitavelmente os mercados internacionais e depois isso traduzir-se no maior nível de preços de combustíveis que são derivados do petróleo bruto e depois nos preços dos outros bens que muitos deles dependem do preço do petróleo. O efeito já se começa a sentir na economia mundial, que atravessa um período de crescimento frágil há cerca de 3 anos. Projeções apontam para a desaceleração do PIB global, podendo cair de cerca de 3,3% para níveis mais baixos ainda. É muito provável. O que sucede é que quando nós temos pressões, tensões geopolíticas, temos pressões para aumento de preços de commodities estratégicas como o petróleo, a dificuldade de acesso a essas commodities e o seu preço acaba reduzindo a dinâmica da atividade econômica mundial. No entender do economista, para Moçambique, país importador de combustíveis líquidos, o impacto pode ser significativo. A subida do petróleo encarece o custo de importação, pressiona os preços dos transportes e da eletricidade e repercute-se na inflação. A Petromoc alerta que a subida do preço dos combustíveis do mercado internacional pode afetar brevemente os preços praticados em Moçambique. A empresa pública de petróleos diz ainda que há probabilidade de a subida afetar toda a cadeia de produtos importados. O aumento da tensão no Médio Oriente está a pressionar os preços do petróleo nos mercados internacionais, alimentando receios de uma nova onda de encarecimento dos combustíveis. Em Moçambique, onde a economia depende fortemente de produtos importados, os impactos podem ser sentidos em toda a cadeia de valor. Olha, nós estamos numa situação de uma economia totalmente débil. Primeiro porque não só olhando diretamente para os preços dos combustíveis que eventualmente vão
vão disparar pelas condições que estão a ser criadas neste momento de restrição do seu fornecimento. O administrador da Petromoc, Mário Sitoy, alerta que a subida dos preços no mercado internacional coloca o país em alerta. E como nós sobejamente sabemos, a carestia do combustível implica, portanto, a elevação de preços em toda a cadeia, portanto, dos produtos que são transacionados no mercado e que são, na sua maioria, importados. Então, a situação que se espera para a economia moçambicana é de muitas dificuldades nos próximos dias se esta situação prevalecer por mais tempo. Segundo Sitoy, Moçambique dispõe atualmente de reservas de combustíveis para cerca de 15 dias. A limitação resulta da reduzida capacidade de armazenamento e das dificuldades no acesso a divisas. O que se espera para o caso da economia moçambicana é um sofrimento, porque primeiro os preços do combustível vão disparar e em segunda medida é a questão da escassez do dólar, que vai tornar mais pernicioso ainda, portanto, a nossa situação. Não só o produto é caro, como também são difíceis as condições para o acesso ao produto. Outro fator de preocupação prende-se com o fornecimento de gás natural. Com eventuais bloqueios ou constrangimentos na produção internacional, o Qatar poderia representar uma alternativa no mercado global. No entanto, Moçambique ainda não está plenamente consolidado como ator relevante nas exportações internacionais do gás, o que limita a sua margem de manobra no curto prazo. A Qatar Energies suspende a produção do gás natural liquefeito após um ataque com drones, o que pressionou o mercado global de GNL. O fato pode pressionar os mercados e propiciar a subida exponencial de preços deste tipo de combustível. O Qatar fornece 20% de GNL usado no mundo. O Qatar fornece 20% do GNL consumido no mundo. Se essa participação for interrompida, os países precisarão competir desesperadamente pelo gás restante, o que fará com que os preços subam. A Qatar Energies suspendeu a produção de gás natural liquefeito após um ataque com drones, o que pressionou o mercado global de GNL. Na segunda-feira, 2 drones iranianos atacaram 2 locais, de acordo com o Ministério da Defesa do Qatar. Um reservatório de gás em uma usina elétrica na cidade industrial de Mesaide e uma instalação de energia em Rafah, pertencente à Qatar Energies, a maior produtora mundial de GNL, gás natural liquefeito. A empresa estatal de energia foi obrigada a declarar o que se conhece como força maior, situação em que uma empresa fica isenta de obrigações contratuais em caso de circunstâncias extraordinárias, como um ataque com drones, segundo a Reuters e Bloomberg News, citando fontes familiarizadas com o assunto. Isso ocorre no momento em que a intensificação das batalhas navais entre o Irão e os Estados Unidos de América, juntamente com sobrevoos de mísseis na região, praticamente bloquearam o Estreito de Hormuz, uma rota comercial estratégica. Pelo menos 150 embarcações, incluindo aquelas que transportavam GNL, ancoraram no estreito e nas áreas adjacentes, segundo Reuters. O tráfego no estreito, tanto de GNL quanto de petróleo, diminuíram 86%, com cerca de 700 navios ociosos em ambos os lados da passagem, de acordo com a agência de notícias. Com menos produtos a chegarem ao mercado, a oferta de GNL diminui, causando um aumento nos preços. Os países mais diretamente afetados são os mercados asiáticos, particularmente Bangladesh, Índia e Paquistão. A Wall Street fecha entre perdas e ganhos em dias de escalada de guerra no Médio Oriente. Volatilidade marcou o dia. Os índices do Wall Street fecharam a primeira sessão desde que explodiu a guerra entre os Estados Unidos da América e Israel contra o Irão. Os ataques conjuntos entre os Estados Unidos de América e Israel e a subsequente retaliação por parte do Irão no fim de semana aumentaram drasticamente o risco geopolítico e impulsionaram os preços da energia. A guerra comercial iniciada por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão provocou quedas acentuadas no início da sessão de negociação em Wall Street. Os preços do petróleo subiram quase 10%, levando os investidores a procurar refúgio em ativos seguros. Com o
ouro e o dólar. Gradualmente, o receio abrandou, desacelerando a subida dos preços do crudo, que, no entanto, voltaram a subir com o encerramento oficial do Estreito de Hormuz. Apesar disso, Wall Street fechou mista em grande parte devido aos setores da energia e da defesa. No mercado cambial, o euro caiu 1,4% face ao dólar, negociando a 1,169 dólares. Entretanto, a yield do título do Tesouro norte-americano, com maturidade a 10 anos, subiu 9 pontos base para 4,4% por receio de um aumento da inflação, o que levou a Reserva Federal a adiar os cortes das taxas de juros previstos para o final deste ano. Isto tudo acontece num dia em que o crudo WTI disparou 6,82% para 71,56 dólares por barril. O outro também subiu 1,92% para 5.349 dólares, enquanto a prata caiu 3,20% para 90,31 dólares. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou que serão tomadas medidas para estabilizar o mercado petrolífero, depois de os preços terem subido 7% na segunda-feira devido ao encerramento do Estreito de Hormuz. Rubio não especificou quais seriam essas medidas. A instabilidade no Irão e a ruptura do canal de Hormuz elevam os riscos de crédito. No bloco da análise, vamos falar da guerra entre os Estados Unidos e o Irão, o seu impacto na economia mundial e, de forma particular, moçambicana. Doutor Derek, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Começamos com uma pergunta estruturante. Este escalar de tensões entre os Estados Unidos e Irão pode configurar um novo choque petrolífero mundial? Saudações a si, saudações aos telespectadores que nos acompanham a partir de casa e a equipe técnica que nos dá aqui o suporte. Dizer que sim, esta escalada de conflito entre Estados Unidos, Israel e Irão vai representar um choque económico que vem agravado a outras situações geopolíticas mundiais que já estavam a acontecer. E se nós estivermos a olhar para aquilo que aconteceu primeiro, logo que foi divulgada informações dos serviços secretos dos Estados Unidos que já estavam em preparação uma operação, começamos a ver movimentações ao nível das grandes praças internacionais, mais concretamente ao nível das bolsas, porque existia esse risco de escalada e muitas vezes o que ocorre nessas situações é que vemos o preço de seguro, o preço de frete marítimo a subir e também poderíamos dizer, uma escalada na procura, naquilo que é o nível de procura dos combustíveis. Os países que têm maior capacidade tendem a acumular mais recursos do ponto de vista de contratos e não só na conservação desses recursos naturais. Então, respondendo de forma concreta, sim, a resposta é sim. Já estivemos numa crise mais ou menos igual a esta em 2024, onde chegamos a 100, 110, 120 dólares o barril do Brent, que é o petróleo de referência ao nível mundial. A tendência é que de cada vez mais subida. Há cerca de 3 dias estávamos nos 77, saímos de 60 para 77, hoje estamos aos 85 dólares. O que é que isto significa? Quer dizer que em um curto espaço de tempo podemos chegar aos 100 dólares. Repare que esta tendência de subida do preço do barril de petróleo, que neste caso estamos a falar do Brent, ele inicia a partir do momento em que, primeiro, antes do início dos ataques ao Irão, houve uma subida praticamente de cerca de $1. E logo no momento em que houve o ataque, começamos a ver uma subida exponencial do preço até chegar ao preço que fez referência. E o que nós estamos aqui basicamente a testemunhar, se nós estivermos a olhar para eventos anteriores, não é comparado ao que nós já verificamos até o momento. Não se pode comparar do ponto de vista de subida, porque já chegamos a ter aumento de cerca de 400%, já tivemos a ter historicamente, do ponto de vista do que aconteceu no Golfo Pérsico e em volta deste negócio que é do petróleo. Mas com o bloqueio do Estreito de Hormuz, por exemplo, não poderemos chegar a esses níveis? Eventualmente sim. Como sabe, é responsável por transportar 20% do petróleo utilizado ao nível mundial. Isso é um bloqueio muito grande. Bom, mais importante do que bloquear o Estreito de Hormuz é a simples ameaça. E se nós verificarmos, caso exista um bloqueio total do Estreito de Hormuz, eventualmente teremos
não só a entrada dos Estados Unidos, a entrada total no conflito, também teremos a entrada dos países que serão mais perdedores. Se nós olharmos para a movimentação tectônica geopolítica deste conflito, poderemos ver quem é que vai ganhar numa eventualidade destes conflitos e quais são os países mais perdedores. Nós estamos a dizer que existem países naquela região que são produtoras do gás natural liquefeito, que neste momento suspenderam a exportação do gás, uma vez que existe uma probabilidade de ataques no Estreito de Hormuz. Este é um dos cenários. Depois, existem países que de alguma forma continuam a exportar, mas com algum receio. O que ocorre muitas vezes quando há uma ameaça de ataques naquela região é que as empresas que têm a responsabilidade de emitir os seguros tendem muitas vezes a aumentar os preços não só do frete marítimo, mas também o valor de seguro, que torna praticamente impossível. Agora, existem países que sobrevivem basicamente da importação de petróleo e gás natural liquefeito daquela região, concretamente a Europa, a região asiática e, de alguma forma, os países africanos que dependem de alguma parte desses recursos. Agora, se estivermos a dizer que 20% dos recursos combustíveis circulam por aquela região, estamos a dizer que existe uma forte probabilidade da retirada de cerca de 20% deste combustível nos mercados internacionais. Isso pode ou não pressionar o mercado do ponto de vista de se aumentar os preços em toda a sua cadeia, por exemplo, dependente dos combustíveis? Nós somos um país que praticamente importa um pouco de tudo. O que é que poderá acontecer nos próximos tempos, caso isto se prolongue? A resposta concreta é que já está a pressionar os mercados internacionais. Se nós estivermos a ver que houve um aumento do valor do preço do barril de petróleo, então a resposta concreta a essa questão é que sim, vai pressionar e já está a pressionar porque há uma subida. O preço das outras commodities? Naturalmente. Nós estivemos a dizer, por exemplo, olhar para o nosso caso, como é o caso de Moçambique, podemos dizer que nós dependemos de importações de combustíveis, não só para o transporte, precisamos também de combustíveis para o setor agrícola, precisamos de combustíveis para a produção alimentar e por aí em diante. E se nós estivermos a considerar que sempre que há uma subida do preço de combustível, o preço dos bens alimentares tendem a subir e naturalmente teremos aqui uma inflação, e não só a inflação importada, se nós estivermos a considerar que também vivemos de importações, mais concretamente no país vizinho que é a África do Sul, que também vai se ressentir, que vai ter impactos na África do Sul, que também vai ter impactos em Moçambique e nas regiões do Interland que dependem dos nossos portos e que também têm altos custos de transporte desse mesmo combustível. A entrada, por exemplo, doutor, a entrada dos outros das três outras potências, três maiores potências mundiais, falo da Alemanha, do Reino Unido e da França, nessa escalada de tensões entre os Estados Unidos e Irão, não poderá agravar mais esta situação, olhando para aquilo que é o papel desempenhado, portanto, por esses países no PIB mundial? Bom, nós temos para nós percebermos essa questão, temos de olhar quem são os perdedores, quem são os ganhadores e o que é que está efetivamente em disputa, fora as justificativas que estão em cima da mesa, que é o programa nuclear iraniano, mas temos de olhar para outras componentes e olhar um bocadinho para um histórico recente. Nós podemos, há poucos meses, vimos um movimento dos Estados Unidos ao invadir a Venezuela e ao retirar o presidente Nicolás Maduro para os Estados Unidos, foi um movimento basicamente que é para controlar um dos grandes parceiros da China, que é cortar o fornecimento de combustíveis para a China. No caso do Irão, a China também sobrevive ou tem uma boa parte das importações a partir do Irão. Então, existem países que importam gás natural liquefeito do Kuwait e daquela zona que produz gás natural liquefeito. Quem são esses países? Basicamente, estamos a falar da Europa. Então, se nós estivermos a olhar nessa perspectiva da entrada desses países, quem é que vai controlar, em caso de uma vitória aparente dos Estados Unidos, quem é que controla o fluxo dos combustíveis, quem é que vai controlar as peças no tabuleiro. Então, eu vejo num cenário em que a Europa não pretende ficar fora, concretamente esses três países, a Alemanha, no caso da França, por aí em diante, pretendem ser parte de quem é que vai controlar os recursos em caso
de vitória. Então, Também a olhar... Podemos dizer que eles fizeram uma análise e viram que os Estados Unidos podem sair ganhadores, por exemplo. Naturalmente. O que é que se diz, o que é que as análises internacionais referem? É que o Irão não tem possibilidades de vencer o conflito, mas tem uma alta capacidade de infligir danos econômicos à economia mundial. O facto de existir uma ameaça sobre o Estreito de Hormuz e a possibilidade de utilização de proxies, que é para poder infligir duros golpes, quer seja ao Israel, quer seja aos países onde os Estados Unidos e os seus aliados têm bases, de alguma forma acelera a possibilidade ou potencializa o conflito naquela região, o que de alguma forma ameaça os interesses das empresas, quer sejam americanas e europeias, que atuam naquela região. E quem vencer ou quem sagrar-se vencedor, ou a possibilidade de controlar as empresas que vão explorar combustíveis, quer seja no Irão e naquela região, naturalmente que vai dominar parte do comércio global nos próximos tempos. Doutor, é nessa perspectiva que eu vejo a entrada destes players. O que é que justifica essa subida exponencial em poucos dias? Será o risco geopolítico ou há outros elementos especulativos, por exemplo, por parte dos produtores? Não é só especulação. Os mercados muitas vezes funcionam com base na expectativa e com base no risco. Existindo um risco de ataque ou de fechamento do Estreito de Hormuz, existindo a possibilidade de aumento do preço de seguro do frete marítimo, naturalmente que o recurso energético, que é o Brent, torna-se escasso. Existindo escassez, quem detém esses recursos naturalmente vai precificar a sua commodity em função do risco e da escassez que esse produto vai se configurar. Repara que nós vimos o cenário desde janeiro até este período. Houve um período em que houve um aumento da oferta que não era correspondida pela procura dos recursos. Mas logo após o anúncio ou a probabilidade da existência de conflitos entre Estados Unidos, Israel e o Irão, começamos a ver um movimento na subida dos preços. Então, se este conflito prolongar-se ao longo do tempo, eventualmente, estamos a falar, existem várias projeções, vários cenários que são construídos a considerar um período de semanas, de 1 até 3 semanas, eventualmente é possível retomar aos preços anteriores ao conflito. Poderia existir um envolvimento da OPEP+, num aumento da quantidade logo após o conflito. Mas se este conflito prolongar-se e verificarmos um fechamento do Estreito de Hormuz, aí, nesse caso, naturalmente vai se justificar numa subida de preços. Existem projeções que foram feitas até por analistas do governo americano que apontavam para uma subida de cerca de 100%. Estamos a falar de 100% a olhar para os preços atuais. São projeções que foram feitas a depender de como é que o conflito poderia prolongar-se ao longo do tempo. Mas há algo que nós devemos, quando analisamos essa questão, é a probabilidade do fechamento total do Estreito de Hormuz. Isso julgo que não é impossível de acontecer, mas é mais arriscado para a região, e aí poderíamos ter um envolvimento de vários países para além dos 3 que já começam a tomar posição. Doutor, considerando que Moçambique é importador líquido de combustíveis, quais são os primeiros sinais, por exemplo, de transmissão deste choque externo para a nossa economia, de forma concreta? Bom, os primeiros sinais vão começar a partir da balança comercial com os países que nós mais dependemos. Estamos a falar principalmente dos países europeus, estamos a falar da África do Sul. O que é que poderá eventualmente acontecer? É uma probabilidade de um aumento da inflação. Inicialmente estamos a falar de uma inflação, quer seja preços de alimentos, estamos aqui a olhar para essa inflação, numa inflação logística no preço de transportes, quer seja de e para a África do Sul, e na importação de mercadorias para Moçambique. Este é um dos primeiros sinais, a inflação. O segundo sinal, eventualmente, que poderíamos ver é que o Banco de Moçambique tem estado a reduzir aquilo que é a taxa do mercado monetário interbancário, a taxa mínima neste caso. Eventualmente poderemos ver ou uma manutenção da taxa, que ela poderá eventualmente não subir caso este fenômeno prolongue-se, ou poderá de alguma forma retomar ao cenário anterior, que era de subida. Então existem estes 2 cenários em cima da mesa. Naturalmente que a haver estes 2 cenários
que fiz aqui referência, poderemos naturalmente ver aqui um aumento de preços, concretamente ao nível dos alimentos. Estávamos aqui a dizer que nós somos um país importador. Poderemos ver um aumento do preço de combustíveis, porque também importamos combustíveis, e se aumentarmos o preço de combustíveis, tudo o resto sobe. Vai afetar toda a todo o setor economia. logístico, por exemplo. Exatamente. E se nós tivermos a olhar para os indicadores internacionais, ocorreram dois movimentos. Primeiro, ao nível do acúmulo de dólares, que é a moeda que muitas vezes os países tendem a refugiar-se, que é a moeda de refúgio. Boa parte dos países tenderão a acumular moeda estrangeira em dólares de forma de reservas, que é para acautelar-se do risco. E nós sabemos que existem algumas situações que afetam a nossa economia associadas ao dólar. É bem verdade que o Banco de Moçambique fez referência que temos cerca de 6,3 ou 6,7 meses de importações, mas havendo a probabilidade do aumento ou a precificação do barril de petróleo em alta, estamos a dizer que pode ser uma alta probabilidade de nós consumirmos de forma acelerada esta reserva, que é para suportar a alta fatura dos combustíveis. Então, pode ser isolada, por exemplo, a questão de riscos concretos para a estabilidade cambial do país e das reservas líquidas para a importação de produtos necessários. Se nós conseguirmos... Se tivermos que avaliar pelas quantidades que anunciou. Se nós conseguimos isolar, eu digo que não. Podemos avançar com um conjunto de estratégias, até em face a um programa recentemente aprovado com o Banco Mundial. Estamos a falar de cerca de 10 mil milhões de meticais, que é uma injeção financeira que pode, de alguma forma, equilibrar, mas não vai suportar a alta fatura, a depender do período em que esta situação vai se prolongar. Nós aqui estamos a jogar num tabuleiro de projeções. Não sabemos até este momento se o conflito poderá prolongar-se por mais tempo, eventualmente porque afeta várias economias ou vários países. Eventualmente as discussões podem rapidamente ocorrer, mas os impactos poderão se verificar ao longo de 3, 6 ou eventualmente um ano. A entrada dos três, por exemplo, das três potências, as famosas E3, pode ser uma forma de querer acelerar o processo para o mais rápido possível chegar-se à conclusão, ou digamos, a conclusão, digamos assim, portanto, desta guerra entre os Estados Unidos e o Irão, e de certa forma prosperar a circulação de bens e serviços ao longo do canal de Hormuz. Bom, é uma forte probabilidade de sim. Pode ser também um elemento dissuasor, que é para dissuadir o Irão de prosseguir com a contra-resposta que está a fazer aos países que são aliados dos Estados Unidos naquela região, e também para o Israel. Pode ser também aquilo que nós estávamos a dizer, que numa probabilidade do conflito prolongar-se por mais tempo, estar na mesa que vai controlar o fluxo dos recursos energéticos daquela região pós-conflito. Então, existem dois elementos. O primeiro, que é de dissuasão. Havendo mais atores, existe uma maior capacidade de resposta e contra-ataque ao Irão, mas também pode ser uma questão estratégica de se posicionar no tabuleiro pós-conflito, que é para poder controlar os recursos energéticos daquela região, que é para que não seja tão complicado obter recursos naturais. Se nós estivermos a olhar neste momento, a olhar para os dados, a Europa, a China e o próprio Irão são os maiores perdedores até este momento, se nós estivermos a olhar para aquilo que está a acontecer com os preços, quer seja do gás natural liquefeito, que a Europa importa daquela região, quer seja do ponto de vista de produção de combustíveis. Então estamos a olhar para os países que mais sairão a perder. E se nós tivermos em consideração que a China é o país mais importador à escala global, isto de alguma forma poderá trazer aqui ou significar uma inflação mundial, se nós tivermos a incluir a China, o facto de uma desaceleração técnica dentro da Europa. Então há vários elementos. Terminando ou não cedo, roça ou não aquilo que são as projeções de crescimento econômico para este ano ao nível global? Ao nível global, sim. Todas as projeções, se nós estivermos a comparar, a olhar para os dados, pelo menos a nível europeu, se estivermos a incluir os dados da China, que já encontrava-se numa desaceleração
em termos de produção, o nível de produção da China reduziu. Se nós estivermos a olhar para aquilo que eram as expectativas de corte das taxas do Fed americano, eventualmente a esta altura poderão reequacionar a possibilidade de não efetuar cortes de juros. E se nós estivermos a dizer que existe uma probabilidade de um crescimento da inflação nos Estados Unidos da América, olhar para esta confluência de fatores, a olhar também para o conflito que envolve a Rússia e a Ucrânia, então existe uma probabilidade de uma desaceleração econômica, mas tudo dependerá da manutenção deste conflito. Quanto tempo é que vai durar? Quais são os ativos que serão afetados? Estamos a falar de portos, estamos a falar de reservas de combustíveis ou locais onde é produção, e estamos a falar concretamente do Estreito de Hormuz. A depender da evolução do conflito, pode ser que o Irão se utilize dos seus proxies que é para poder atacar, o Irão pode estar destruído, mas existem vários proxies internacionais que de alguma forma tendem a reproduzir o conflito que não é conseguido a partir do Irão em outras regiões. É por isso que nós temos estado a ver ataques feitos pelo Israel aos países vizinhos, no sentido de contra-atacar o Hezbollah e outros proxies do Irão naquela região. Essa possível desaceleração não vai afetar, por exemplo, as instituições de Bretton Woods, aquelas que têm compromissos com alguns países como Moçambique, ao ponto de não conseguirem honrar com os seus compromissos, por exemplo, de empréstimos, de financiamentos às economias? Bom, é assim, o que pode acontecer é a revisão das projeções. Não necessariamente a revisão dos compromissos. Existem alguns compromissos que foram assumidos que deverão ser readaptados à luz das novas projeções que neste momento se colocam acima da mesa. Eventualmente terá que se recalcular o nível de inflação global, terá que se revisitar os impactos nos países que têm compromissos, neste caso, quer seja de serviços de dívida e por aí em diante, que é para poder reprecificar o valor das operações que foram feitas. Se nós estamos a dizer que existe uma alta probabilidade do valor do dólar aumentar, dado que é uma moeda que muitas vezes os países procuram para se acautelar do risco, naturalmente que isto terá impacto. Se nós estivermos a olhar para as recomendações do Fundo Monetário Internacional que tendem a apontar sobre a necessidade de flexibilização do câmbio, o que é que isto poderá significar caso nós aceitemos entrar. Agora, há um fator bastante importante que nós temos de olhar, que é um paradoxo nosso, no caso de Moçambique. Nós somos um país importador, mas ao mesmo tempo temos grandes reservas de gás natural liquefeito. Algumas com operações muito pequenas, no caso da ENE, que já começaram, e algumas operações que tenderão a começar a produzir a partir de 2030 em diante. Então pode ser que este cenário que nós estamos aqui a olhar para ele seja uma chamada de atenção ou que possa ser aproveitado, quer seja por Moçambique, quer seja pelos países que têm operações que neste momento não conseguem desencadear operações de financiamento, que é para ter o financial decision, que é a decisão final de investimento, que consigam mobilizar capitais, olhar para a evolução do conflito no Hormuz, ou seja, no Estreito de Hormuz e no Irão. Ou seja, dito de outra forma, este conflito tem estas duas componentes. Se por um lado, para Moçambique, nós somos um país importador, existe uma janela de oportunidade que pode ser explorada, que é para Moçambique poder pressionar com dados concretos sobre aquilo que está a acontecer naquela região. Também pode ser utilizado pelas empresas, quer seja Total, Eni e Exxon, no sentido de mobilizar capitais, que é para poder investir e tornar uma alternativa à produção de gás que é feita naquela região, no caso concreto do Kuwait. Doutor, olhando para a situação em que o mundo se encontra agora, que medidas de política econômica o governo deve, por exemplo, adotar para mitigar os efeitos? Falo de subsídios, revisão fiscal, ajustamentos na política monetária, entre outros. Bom, aqui a receita é complicada. Nós temos de olhar para aquilo que eram as projeções atuais, aquilo que o FMI apareceu a dizer sobre um crescimento de cerca de 0,5% que a nossa economia ia registrar, sobre aquilo que é o volume do endividamento público que o país está neste momento a enfrentar, e se existe capacidade de nós financiarmos o setor privado, que é para poder operar. E se nós estivermos a dizer que o Banco Mundial vai injetar cerca de 10 mil milhões e cerca de 6
são para o financiamento público e apenas 4 para o setor privado, que é para a componente social, pode ser uma contrabalança, mas poderá não responder às necessidades que o país tem neste momento. E que medidas ou que alternativas públicas existem? Muitas vezes passam por olhar, primeiro, podemos revisitar as recomendações que foram não só produzidas pelo Fundo Monetário Internacional, algumas que são apontadas pelo Banco Mundial, mas olhar por aquilo que os estudos estratégicos, quer seja de economistas nacionais, quer seja da academia, têm estado a produzir primeiro no controle da despesa. No controle, quando nós falamos do controle da despesa, muitas vezes tendemos a pensar que isto está muito relacionado com o corte de contratações para o setor público. Pode não ser nesta vertente, mas pode ser na otimização, pode ser também numa perspectiva de controle dos desperdícios que podem estar a ocorrer do ponto de vista de ciência de funcionários fantasmas e por em diante, vamos cortando algumas gorduras. E neste momento eu considero que mais importante do que aquilo que está a acontecer internacionalmente é termos a capacidade de virmos a público e informar o Estado que vamos passar por um momento de aperto. Se nós já tínhamos as projeções de acordo com... Mesmo sendo do conhecimento de todo mundo, é importante que o governo diga alguma coisa relativamente a essa questão. Preparar as pessoas para este fenómeno? Uma coisa é nós estarmos aqui nesta conversa, falarmos porque temos informações que vamos lendo dos estudos que estão a ser trazidos, quer seja pelos parceiros de cooperação, e outra coisa é o próprio governo, conhecendo as projeções e olhando para aquilo que está a acontecer internacionalmente, preparar o cidadão no sentido de que vamos passar por um momento de aperto e quais são as medidas que poderão ser conduzidas no sentido de acautelar situações desta natureza. Quando os impactos estiverem a ser traduzidos localmente, aí já saberemos o que é que estava projetado. Então é importante sim que o governo apareça, diga em função da análise que está a fazer, da análise internacional, em função das projeções atualmente existentes, o que é que nós precisamos de fazer como um país no seu todo, com o envolvimento das organizações da sociedade civil, com o envolvimento de cada cidadão. Doutor, só para fechar, num cenário de petróleo a $100, por exemplo, e crescimento global frágil, que setores da economia moçambicana seriam mais vulneráveis? Mas também tem uma outra questão. Quais poderiam, eventualmente, encontrar oportunidades? Bom, o primeiro setor mais vulnerável é o setor de transportes, porque nós somos um país importador de combustíveis. Este é o primeiro. O segundo, eventualmente, se nós elencamos o primeiro setor de transportes, vamos incluir a agricultura, que poderá ser afetada, aquela que precisa de tratores e alfaias agrícolas para a produção, para aquelas indústrias que precisam de combustíveis, que é para a geração de energia. E podemos incluir a própria inflação ao longo de toda a economia. Não há aqui setores que estarão a salvos, porque haverá uma inflação ao nível de produção. Quais é que encontrariam oportunidade? Bom, a oportunidade tem de ser vista do ponto de vista estratégico. Eu olharia primeiro, nós temos que aprender com a história. Não é a primeira vez que nós nos encontramos numa situação desta natureza. Recentemente tivemos a Covid, em que as grandes cadeias internacionais de exportação e importação de combustível, vimos o que aconteceu. Então há uma necessidade de olharmos com uma oportunidade, primeiro no setor energético, que é a diversificação da matriz energética. Podemos olhar, mas já há trabalhos que estão a ser feitos que é preciso acelerar na componente energética, mas também podemos olhar para uma capacidade no caso das petrolíferas, das empresas que importam combustíveis, podemos olhar para a Petromoc, o que é que se pode ser feito no sentido de aumentar a capacidade das nossas reservas em termos de combustíveis, porque isto pode, de alguma forma, ajudar a equilibrar as contas nacionais. Quando nós importamos, podemos questionar qual é a quantidade de combustível que o país tem neste momento, em termos de projeção de meses. Vamos imaginar que amanhã não conseguimos importar combustíveis, ou nos próximos meses não conseguimos importar. Quantos meses é que o país consegue ficar sem importar combustíveis? Quando nós temos uma alta capacidade de armazenagem de combustíveis e a existência de refinarias, aí é que nós precisamos de trabalhar. Porque há aqui, primeiro, a capacidade de armazenagem. A possibilidade de nós investirmos em refinarias, que é para poder refinar os produtos petrolíferos que Moçambique tem estado. Nós importamos produto já refinado.
E nós sabemos que os preços são diferenciados. Nós podemos importar petróleo bruto, refinar e produzir, quer seja adubos, fertilizantes e por aí em diante. Então, há estas janelas de oportunidade. É bem verdade que refinarias custam muito dinheiro, mas são investimentos estratégicos que o país pode vale a fazer. pena apostar, vale a pena apostar e envolver parceiros internacionais que é para o investimento nessa perspectiva. Muito obrigado, Dr. Derek, por ter aceito o convite. Até a próxima. Muito obrigado. No bloco de notícias, confira a atualidade nacional e internacional. Entrou em funcionamento em fase experimental o sistema de pagamentos instantâneos de Moçambique. O mecanismo eletrônico de pagamentos permite a disponibilização imediata de fundos para os beneficiários. É uma nova era de pagamentos digitais. O sistema permite enviar dinheiro em tempo real. O valor transferido fica disponível de imediato para o beneficiário, independentemente da instituição financeira utilizada. A implementação resulta da entrada em vigor do aviso número 1GB-2026 do Banco de Moçambique, que formaliza o funcionamento do SPIM e define as regras operacionais. O sistema está ainda na fase experimental apenas para os bancos comerciais. Gerida pela Sociedade Interbancária de Moçambique, entidade responsável pelo Sistema Nacional de Compensações e Liquidações, a plataforma vai operar 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados, reforçando a conveniência para a utilização e promovendo maior inclusão financeira. Atualmente, o país conta com 15 bancos comerciais e 12 microcréditos, além de cooperativas de crédito e outras instituições elegíveis para aderir ao sistema mediante autorização do Banco Central. Para as instituições de moeda eletrônica, a adesão é obrigatória. Em novembro do ano passado, por exemplo, Moçambique registrava mais de 24,6 milhões de contas de carteiras móveis contra cerca de 6,6 milhões de contas bancárias tradicionais. Entre 2024 e 2025, as contas de moeda eletrônica cresceram de aproximadamente 19,9 milhões para 24,6 milhões, evidenciando a forte expansão dos serviços financeiros digitais. No mesmo período, observou-se uma ligeira redução das infraestruturas físicas. Os terminais ATM passaram de 1.413 para 1.399, enquanto os POS diminuíram de 35,4 mil para 33,1 mil. Ainda assim, mais de 400 mil agentes de carteiras móveis continuam espalhados pelo país, garantindo capilaridade e acesso aos serviços financeiros. Os Estados Unidos de América e o governo de Moçambique acordaram a criação de um grupo de trabalho bilateral econômico e comercial com o objetivo de reforçar os laços econômicos e comerciais entre os dois países. A criação do grupo de trabalho surge na sequência da bem-sucedida visita do presidente moçambicano Daniel Chapo aos Estados Unidos em outubro de 2025, que reafirmou o compromisso mútuo dos governos em aprofundar o relançamento bilateral e expandir as oportunidades do comércio, investimento e crescimento econômico sustentável. Este anúncio ocorre também na sequência da visita de diplomacia comercial a Maputo realizada por Sarah Trotman, secretária adjunta assistente para os assuntos africanos do Departamento do Estado dos Estados Unidos entre 25 de fevereiro e 1 de março, sublinhando o compromisso mútuo com o envolvimento comercial de alto nível entre os Estados Unidos e Moçambique. O grupo de trabalho bilateral econômico e comercial servirá como um fórum regular para identificar desafios no ambiente de negócios e desenvolver soluções práticas para ultrapassá-los, com vista a melhorar o comércio e o investimento norte-americano. O objetivo do grupo é promover um ambiente mais transparente. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e o Banco Comercial e entre os bancos comerciais e o público.
Termina assim a presente edição do programa Janela Econômica, programa da televisão de Moçambique. Para estes e mais temas, queremos contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com.